Oi, gente. O alto escalão da Polícia Federal parece insatisfeita com o fato de ter sido incluída na reforma da Previdência, de ter sido prejudicada pela PEC dos precatórios e que ela está se sentindo meio que abandonada porque ela está vendo os militares sendo beneficiados e os policiais sendo prejudicados. Uma disputa interna entre a corporação e eu vou tratar um pouco disso nesse vídeo, inclusive lembrando de declarações de lideranças dos policiais que aconteceram em março desse ano, para criar a conexão com vocês. Bem, insatisfeitos e se sentindo desvalorizados pelo governo Bolsonaro, policiais federais que ocupam postos de chefia na corporação estão ameaçando entregar os cargos, do tipo, oi, você não defende a gente vai abandonar o barco, né? Uma das principais insatisfações da categoria são as perdas financeiras e de direitos com a reforma da Previdência. Isso é verdade, existem várias reportagens, eu vou mostrar uma aqui da BBC News Brasil, trazendo esses detalhes, né? Que essa insatisfação já é antiga da categoria, não é? E também com a PEC emergencial. Para a categoria, o presidente Bolsonaro privilegiou os militares em detrimento dos policiais, ou seja, uma briga entre eles. Eles estão olhando para os militares sendo poupados da reforma da Previdência, sendo poupados e mantidos os seus privilégios, especialmente a galera do alto escalão militar, e a galera do alto escalão da polícia não está tendo os mesmos benefícios. É quase aquela coisa de que eles estão dizendo assim: e a gente, Bolsonaro? A gente te apoiou, a gente fez campanha para você e agora não estamos sentindo aquela reciprocidade, não é? Além de se sentirem desvalorizados, os policiais federais também se queixam durante atos realizados nessa terça-feira, em que foi comemorado o Dia do Policial Federal, de que a Polícia Federal está submissa ao governo Bolsonaro. A insatisfação dos policiais federais é uma péssima notícia, né? Já que também ele tem perdido aprovação com evangélicos, várias pesquisas estão mostrando isso, e agora começa a ver ameaçada a aprovação cair com os policiais federais. E aí eu queria lembrar essa fala aqui de um policial que lidera manifestações contra o presidente, que diz que Bolsonaro traiu a polícia, né? Bolsonaro traiu a polícia. Olha só o que ele disse, né? Diz ele, que é agora porta-voz da União de Policiais do Brasil, né? Ele diz que Bolsonaro traiu a polícia. Ele diz: fiz campanha, falei para os meus amigos e família votarem no Bolsonaro, porque ele ajudaria a nossa categoria, seria a favor da segurança e contra a corrupção. A gente se mobilizou, buscou voto, tudo isso caiu porque ele não nos enxergou depois de eleito, não nos considerou. Para ele, a gente não existe. Palavras duras. Foi assim que o presidente da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais e um dos líderes da União de Policiais do Brasil, Dalversino Neto, resumiu a insatisfação dele em relação ao governo de Jair Bolsonaro em entrevista à BBC News Brasil. De apoiador do presidente, hoje se diz traído e ameaça uma paralisação nacional da categoria nos próximos dias, que acabou não acontecendo, né? Isso já tem algum tempo, né? Na campanha, Bolsonaro tinha um perfil e posicionamento, diz ele, né, a favor do policial, de valorizar, defender a categoria. A grande maioria acreditou, mas na primeira oportunidade ele nos traiu ao nos incluir na reforma da Previdência, né? E o segundo golpe veio com a aprovação da PEC emergencial, a alteração da Constituição que prevê recursos para a volta do auxílio emergencial, mas estabelece também o congelamento dos salários dos servidores públicos sempre que as despesas do governo federal e de estados ultrapassarem certos limites. Ou seja, essa insatisfação que hoje faz com que gente do alto comando da Polícia Federal ameace entregar cargos é uma coisa que vinha há mais tempo aborrecendo a Polícia Federal, quando eles perceberam que enquanto os militares seriam poupados e seriam protegidos de toda a sangria, né? Toda vez que fosse sangrar o Estado, né? Sangraria funcionários públicos, sangraria policiais, mas não sangraria os militares. Os militares seriam poupados, né? E por isso eles são críticos da mudança das novas regras que poderão congelar salários de diversas categorias, inclusive de policiais por até 15 anos. Eu gostaria de lembrar eles que fizeram no passado campanha para Bolsonaro, que Bolsonaro era a favor de muitas políticas que prejudicavam diversos outros funcionários públicos. E faltou a eles solidariedade com o resto do funcionalismo público. Eles são funcionários públicos do alto escalão e podem ter seus salários congelados, mas eu gostaria de lembrar a polícia
e essas lideranças, e que eles não deveriam ter apoiado o Bolsonaro, e não deveriam apoiar mais nenhum candidato da direita, porque foi essa direita, e aí eu vou, como historiador, fazer essa lembrança para vocês, que apoiou a reforma trabalhista durante o governo Temer, foi essa direita que no governo Bolsonaro já dava sinais e já defendia uma reforma da Previdência com Paulo Guedes em diversas entrevistas que se atacaria todo o funcionalismo público. Então, olha, eles estão se sentindo traídos porque eles foram incluídos. Mas, pelo visto e pelo que eu entendo, se atacasse os outros funcionários públicos e eles fossem poupados como os militares, talvez eles não estariam protestando. Provavelmente não estariam protestando, provavelmente não estariam incomodados. Por isso eu diria para essas categorias o mesmo que eu disse para os caminhoneiros. Eu defendo sim sua categoria e suas lutas, mas ao mesmo tempo que a gente mostra solidariedade com suas lutas por melhores condições de trabalho para a polícia, melhor remuneração, melhor preparação, e eu defendo isso. Eu sou absolutamente claro, não sou contra a polícia, mas a polícia, as organizações da polícia, as organizações dos caminhoneiros e essas organizações que no passado resolveram dar uma de pró-grande capital e apoiaram as iniciativas da direita, elas têm que começar a mostrar solidariedade conosco. E aí eu estou falando da minha categoria, dos professores. Tem que mostrar solidariedade não só com a categoria dos professores, mas com a categoria dos funcionários públicos concursados. Tem que mostrar solidariedade com a classe trabalhadora em geral. É isso que significa ser orgânico à classe trabalhadora. Orgânico à classe trabalhadora é você defender os interesses da classe trabalhadora. Já ser corporativo, explicar conceitos importantes, é você defender apenas os interesses da sua corporação. Como os caminhoneiros fizeram, defendendo só os interesses da corporação, e aí quando o Bolsonaro e o governo Bolsonaro criou problemas para eles, eles ficaram contra. Isso é ser corporativo. É o que os policiais fizeram no passado, pensaram que iam ser poupados quando foram inclusos na reforma da Previdência e na PEC emergencial. Eles se voltaram contra o governo Bolsonaro, mas só porque prejudicou eles, isso é ser corporativo, defender apenas os interesses da corporação. E eu torço, de verdade, que nós consigamos popularizar no Brasil e na classe trabalhadora, que inclui os policiais e que inclui os militares e que inclui os outros, para nós sermos solidários aos interesses da classe trabalhadora, sermos solidários às pessoas que estão na base, aqueles que são piores remunerados, aqueles que têm piores condições, e não a elite, o alto escalão dessas corporações. Porque o alto escalão, muitas vezes, e nos militares, e na polícia, e em outros setores, são beneficiários de muitos privilégios. O alto escalão. Enquanto o soldado raso, enquanto o militar de baixa patente, enquanto o policial de rua, né, ganha pouco, tem poucos direitos e é prejudicado por reformas desse tipo. Assim como são prejudicados demais funcionários públicos e principalmente os professores. Uma categoria que ganha muito pouco e que é muito desvalorizada no Brasil. Vamos ser solidários? Vamos ser solidários com toda a classe trabalhadora. Toda a classe trabalhadora. E os pobres e todos aqueles que passam dificuldades no Brasil. As classes dominadas. É hora de sermos não corporativos, mas sermos orgânicos aos interesses da classe trabalhadora. E é isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.